Mundo das Trevas e Crônicas das Trevas são duas linhas de jogos distintas. Como a explicação entre ambos é longa, eu dividi esse vídeo em capítulos para mais fácil consulta. Os tempos dos capítulos estão na descrição. Esse vídeo não vai incluir Mind's Eye Theater, nem LARP, e também não vou incluir jogos como Exalted Scion e outros jogos que não sejam da linha Mundo das Trevas ou Crônicas das Trevas. Mundo das Trevas, também conhecido como Clássico Mundo das Trevas ou Velho Mundo das Trevas, começou em 1991 com Vampire Máscara. O sistema Storyteller está atualmente na quinta edição. A quinta edição da linha de jogos é produzida pela Paradox Interactive, enquanto as edições de 20 anos são feitas pela Onyx Path Publishing. Contudo, alguns livros da quinta edição têm sido lançados pela Modfuse Entertainment e mais recentemente pela Renegade Games Studios. Os livros até a edição revisada foram traduzidos pela Devir Livraria, enquanto a quinta edição foi traduzida pela Galápagos Jogos. A edição de 20 anos não teve tradução oficial. Os jogos que estão atualmente na quinta edição são Vampire Máscara, que já teve uma edição de 20 anos, Caçador Revanche, também conhecido como Hunter the Reckoning, que pulou da edição revisada direto para a quinta edição, e Lobisomem Apocalipse está atualmente em produção e também já teve edição de 20 anos, assim como Vampiro. Os jogos que estão atualmente na edição de 20 anos são Mago Ascensão, Aparição e Esquecimento, também conhecido como Wraith the Oblivion, e Change no Sonhar. Jogos atualmente que não tiveram quinta edição nem edição de 20 anos são Demônio à Queda e Múmia Ressurreição. E diferente de outros jogos, Múmia requer o livro de Vampire Máscara para ser jogado. Existem suplementos que agem para expandir certos jogos, como Mundo das Trevas Máfia, Vampiros do Reino do Ébano e Vampiros do Oriente. Existem também suplementos de época como Vampiridade das Trevas e Lobisomem Velho Oeste. Crônicas das Trevas, também conhecido como Novo Mundo das Trevas, começou em 2004 com um livro solo chamado apenas de Mundo das Trevas e o livro de Vampire Wreck. O sistema Storytelling está atualmente na segunda edição e jogos são feitos pela Onyx Path Publishing. Alguns dos livros da primeira edição foram traduzidos pela Devir Livraria, mas atualmente não há tradução oficial para a segunda edição. Os jogos que estão atualmente na segunda edição são o livro base de Mortais, chamado de Crônicas das Trevas, na primeira edição era chamado de Mundo das Trevas, e outros 4 jogos que tiveram tradução oficial, que foi Vampire Wrecking, Lobisomens Destituídos, Mago Despertar e Changelings Perdidos. Além disso, teve os que não tiveram tradução oficial, mas que ainda tem a segunda edição, que são Caçador Vigília, Geist, os Devoradores de Pecados, Múmia Maldição e Proteicos, os criados no original Promethean the Created. Também tiveram jogos que lançaram apenas na segunda edição e que nunca tiveram nenhuma tradução, até onde eu sei, que foi Demônia Descida, Demon the Descent, Besto Primordial, Beast the Primordial, Transgressores os Renegados no original, Deviant the Renegades. Existem suplementos expandindo regras e ferramentas que podem ser usadas em quaisquer jogos, como Mundo das Trevas, Lendas Urbanas ou Second Sight, além de suplementos para jogos específicos, como Vampire the Requiem A Thousand Years of Night, que expande regras sobre vampiros muito antigos, até mesmo milenares, e Werewolf the Forsaken the Pure, que expande sobre os antagonistas de Lobisomens Destituídos. Existem muitas diferenças mecânicas entre as linhas e algumas semelhanças. Eu vou citar aqui apenas algumas de cada para dar uma ideia geral. Ambos os sistemas usam vários D10, dados de 10 lados, e montam uma parada de dados de acordo com seus atributos, perícias e outras características. Os sistemas são baseados em sucesso, que é a quantidade de dados que atingem um certo número-alvo. Um das trevas usa o sistema Storyteller. A dificuldade das rolagens é definida pelo número-alvo dos dados, que varia entre 2 e 10, e pelo número de sucessos adquiridos. Ambos são definidos pelo narrador. Caso algum dado role 1, então um sucesso é removido da contagem. Na primeira e na segunda edição, caso role mais um sucesso, ocorre uma falha crítica. Contudo, na edição revisada e na de 20 anos, a falha crítica só ocorre quando se rola nenhum sucesso e há uns excedentes. Particularmente eu odeio a regra do 1, mas falo disso em outro vídeo. Na quinta edição, houveram mudanças significativas. O número-alvo dos dados se tornou fixo em 6, e o que define a dificuldade nas rolagens são o número de sucessos necessários. Além disso, existem agora mecânicas de dados específicas para cada jogo, como Fome de Vampiro e Desespero em Caçador. Como o primeiro jogo que saiu foi Vampire Máscara, cada jogo subsequente foram criados em cima do sistema de Vampiro, com suas próprias variações. Como o crossover ou misturar tipos diferentes de criaturas na mesma campanha foi algo que surgiu depois, o sistema não tem uma boa compatibilidade para o crossover. Além disso, cada jogo há regras para você criar estatísticas de um adversário sobrenatural de outro jogo usando as regras daquele livro. Por exemplo, no suplemento de Mago edição de 20 anos, Gods and Monsters, há regras de como emular poderes de vampiros, lobisomens, changelings e aparições usando sistemas de esferas de mago. Crônicas das Trevas usa o sistema Storytelling. As dificuldades das rolagens são definidas pela retirada ou adição de dados da sua parada de dados, com o número-alvo dos dados fixo em 8. E caso algum dado role 10, ele é rerolado até ser um resultado diferente de 10, adicionando um sucesso a cada valor de 8 ou mais. A maioria das rolagens só requer um sucesso, contudo 5 ou mais ocorre um sucesso excepcional, que é o sucesso crítico do sistema. A falha de
temática, que é a falha crítica do sistema, ocorre quando se tem uma falha, não se rola nenhum sucesso, então o jogador escolhe tirar uma falha crítica e recebe um bit, que é basicamente XP. Ou quando uma penalidade, a parada de dados a reduz a 0 ou menos, então se rola um dado de sorte, que é o único D10, onde só o 10 conta como sucesso, e se tirar 1, ocorre uma falha crítica. Existem diferenças entre a primeira e a segunda edição, como por exemplo, na primeira edição o 10 do dado de sorte é rerolado, já na segunda edição não. O primeiro jogo que saiu foi um standalone de um jogo com mortais, e junto o livro Vampire Wrecking, que assim como outros jogos, foi criado em cima desse sistema de base de mortais, o que fez com que haja melhor compatibilidade para o crossover, já que todos possuem um atributo de integridade, que na primeira edição é chamado moralidade, e na segunda edição integridade para os mortais, humanidade para vampiros, harmonia para lobisomens, sabedoria para magos, clareza para changelings e por aí vai. Um atributo de poder sobrenatural, potência de sangue para vampiros, instinto primitivo para lobisomens, gnose para magos, weird para changelings e por aí vai, entre outras mecânicas que facilitam a interação entre os jogos. Como são duas linhas de jogos distintas, Mundo das Trevas e Crônicas das Trevas não são compatíveis entre si, apesar que existem alguns fãs que pegam elementos de um jogo de uma linha e colocam em outra, ou adaptam o cenário de uma linha para o sistema da outra. Existem manuais oficiais de conversão do sistema da edição revisada de Mundo das Trevas para a primeira edição de Crônicas das Trevas, e vice-versa, para os jogos de vampiro, lobisomem, mago e demônio. As diferenças temáticas dependem muito de cada jogo, porém uma diferença geral é que Mundo das Trevas tem um cenário punk gótico, onde o mundo é um lugar sombrio e caindo aos pedaços, enquanto carrega a atitude punk de lutar contra o sistema. Já Crônicas das Trevas tem um cenário gótico moderno, onde o mundo é um lugar sombrio, mas não possui punk como um foco, em vez disso é um elemento opcional. Geralmente, Mundo das Trevas foca em histórias de escala maior, enquanto Crônicas das Trevas foca em histórias de escala menor, porém é fácil fazer qualquer uma das linhas ter foco maior ou menor, especialmente com tanto suplemento que cada uma tem. Uma passada muito resumida entre as diferenças temáticas entre os três jogos principais. Vampire Máscara foca em intrigas políticas de seres imortais, muitas vezes inumanos, com o horror pessoal de perder sua própria humanidade sendo foco menor na edição de 20 anos. Vampire Wrecking foca no horror pessoal de perder sua própria humanidade, com foco menor em políticas de mortais, muitas vezes inumanos. Mas um twist introduzido na segunda edição foi a adição dos sticks, cores espirituais de sombras que são predadores de cadáveres, o que vampiros acabam sendo presos. Sim, ambos os vampiros têm bastante similaridades, mas também tem muitas diferenças, principalmente em como abordam suas temáticas. Lobisomem Apocalipse foca nos lobisomens, os Garou, guerreiros de Gaia que travam uma guerra contra a força metafísica da entropia e da corrupção, a Worm. E como uma guerra já perdida afeta aqueles que estão lutando em vão, e como afeta aqueles pegos no fogo cruzado, no caso humanos normais. Lobisomem Os Destituídos foca nos lobisomem, os Urata, caçadores da Mãe Lua e do Pai Lobo, e sua relação com espíritos locais, geralmente de uma cidade ou parte de uma cidade, e como o físico e o espiritual afetam um ao outro. Mago Ascensão foca em como a realidade é subjetiva e no trabalho paradoxal do mago em ser um agente da mudança que não pode gerar grandes e súbitas mudanças na realidade, sem consequências severas a si e aos outros ao seu redor. Mago Despertar foca em como a realidade que percebemos é falsa, no terror de estar preso uma mentira, enquanto a verdadeira realidade está cada vez mais longe de seu alcance, e como se tentar demais alcançar essa verdadeira realidade gera consequências severas a si e aos outros ao seu redor. Há mais diferenças entre cada jogo e entre as linhas, mas isso é para dar uma ideia geral das principais diferenças. E para ser justo, algumas coisas eu escrevi propositalmente parecido, mas mesmo na superfície elas são muito diferentes uma da outra. Antes de falar do que é de quem, vamos dar uma breve passada na história das linhas dos jogos. Em 1991, lança Vampire Máscara primeira edição. Entre 1992 e 1999, lança Lobisomem Apocalipse, Mago Ascensão, Aparição e Esquecimento, Changeling Sonhar e Caçador Revanche. Em 2001 e em 2002, lança Múmia a Ressurreição e Demônio a Queda. Em 2003, lança Tempo de Julgamento para oficialmente acabar com a linha Mundo das Trevas. Em 2004, quando termina o velho Mundo das Trevas, é lançado uma nova linha chamada apenas de Mundo das Trevas, que os fãs apelidam de novo, e junto a esse livro base é lançado também Vampire Wreck. Na época todas as regras base estavam no livro de Mortais, Mundo das Trevas, e todos os jogos, como Vampiro, Lobisomem, Mago, eram para ser expansões das regras desse livro base. Então você precisaria do livro de Mundo das Trevas mais qualquer jogo que você quisesse rodar. Entre 2005 e 2009 é lançado Lobisomem Os Destituídos, Mago O Despertar, Promethean The Created, Changeling Os Perdidos, Caçador Vigília e Geist Os Devoradores de Pecados. Em 2011 é lançado Vampire Máscara, edição de 20 anos para comemorar os 20 anos de Vampire Máscara. Em 2013 é lançado Múmia Maldição e o suplemento Crônicas do Deus Máquina, que é um suplemento revisando as regras do novo Mundo das Trevas e trazendo uma nova entidade antagonista ao novo Mundo das Trevas chamado de Deus Máquina. Em 2014 é lançado Demônio a Descida, usando as Crônicas do Deus Máquina como base. Em 2015 é lançado o Crônicas das Trevas, a segunda edição do novo Mundo das Trevas, e oficialmente renomeando a linha para algo
algo menos confuso. Em 2016 é lançado Besta Primordial, com muitas controvérsias que eu poderia até fazer um outro vídeo falando sobre. Em 2018 é lançado Vampira Máscara 5ª edição e a White Wolf é dissolvida para a Paradox Interactive. Em teoria são as mesmas pessoas trabalhando, mas o rótulo White Wolf acabou. Entre 2020 e 2021 é lançado vários jogos da 2ª edição para Crônicas das Trevas e vários suplementos para Mundo das Trevas edição de 20 anos. Em 2022 é lançado Caçador Revanche 5ª edição e em 2023 saiu prévias do livro de Lobisomem Apocalipse 5ª edição, que tem data de lançamento para 31 de outubro desse ano, 2023. Esse é o resumo do resumo. Caso queiram saber mais, vou deixar links na descrição para a leitura posterior quem tiver interesse. A Paradox Interactive possui os direitos de todas as propriedades intelectuais de Mundo das Trevas e Crônicas das Trevas, contudo, eles permitem a criação de conteúdos feitos por fãs através do Dark Pack. Se você pretende fazer streams, gameplays ou conteúdo de fã para distribuição, eu recomendo dar uma lida nos termos, link na descrição. Atualmente, a Onyx Path Publishing publica os livros de 20 anos de Mundo das Trevas e os livros de Crônicas das Trevas, enquanto a Modfuse Entertainment e a Renegade Games Studios publicam jogos da 5ª edição de Mundo das Trevas. A White Wolf foi dissolvida para a Paradox em 2018 devido a decisões controversas da White Wolf, que eu prefiro não entrar em detalhes nesse vídeo, mas eu posso fazer um vídeo posterior caso haja interesse. Existem alguns jogos feitos por fãs para o sistema de Mundo das Trevas e Crônicas das Trevas. Para Mundo das Trevas tem Anjo Salvação, Gargoyles The Vigil e Gargoyles The Awakening, Sinchi The Merchandising, Tech Infantry, Zombie The Coil, Atlantean The Longing. Para Crônicas das Trevas tem Demon The Redemption, Dragon The Embers e também Dragon The Rekindled, Genius The Transgression, Hunchback The Lurching, Janus The Persona, Leviathan The Tempest, Outsider The Calling, Pathogen The Infected, Princess The Hopeful, inclusive a galera fala muito bem de Princess, Psychic The Gifted, Siren the Drowning, Wraith the Rising. Na descrição eu vou deixar um link onde está listado quase todos eles, mas tá tudo em inglês, como a maior parte do Mundo das Trevas e Crônicas das Trevas. Essa foi a versão .zip das diferenças entre Mundo das Trevas e Crônicas das Trevas. Acho importante enfatizar que ambas as linhas são muito distintas e cada uma deve ser tratada nos seus próprios méritos. Comparar ambas pode ser divertido e útil, mas lembre-se de aprender sobre cada linha como seu próprio jogo separado. Vou deixar na descrição as minhas fontes e links para a leitura para quem quiser saber um pouco mais. Inclusive quero agradecer quem escreveu artigos sobre a diferença das linhas no blog What News, foi de imensa ajuda. Se esse vídeo te ajudou, deixa um like. Se você tiver algo a adicionar, corrigir ou sugerir, comenta aí. Caso queira ver mais vídeos como esse, se inscreva no canal e dê uma olhada nesse vídeo onde eu explico o que é Mago Ascensão. Valeu, falou!